Olá, minhas amigas, meus amigos. Nós vamos gravar agora a terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, estudo das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, Vida Espírita, e dentro do capítulo 6, no item 6, Relações de Além-Túmulo. E a pergunta que nós vamos estudar agora, iniciar essa terceira parte do nosso estudo de hoje, é a 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Pelo perispírito. Não é? Nós não temos mais o corpo físico, mas nós temos o molde desse corpo físico, que é o perispírito. Então, nós nos identificamos no mundo espiritual por causa do perispírito, que podemos, dependendo da nossa condição espiritual, moldar como bem entendermos. Então, alguns espíritos moldam, por exemplo, da forma de uma encarnação anterior, para ser reconhecido até por algum espírito que ele está tentando ajudar. Ele pode também moldar de forma angelical, né, para gerar algum impacto para aqueles espíritos que pertencentes a alguma religião, por exemplo, acreditam, né, nessa forma angelical, como também pode moldar o seu perispírito de forma a parecer um ser diabólico, né, para assustar as pessoas. Então, temos a capacidade de moldar o perispírito, mas de um modo geral nos apresentamos, por exemplo, com a aparência da última encarnação. Então, nos reconhecemos no mundo espiritual pelo perispírito. A questão 285A. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, tendência é que nós nos reconheçamos, a menos que estejamos em uma condição muito inferior, né? Um espírito que ainda não adquiriu consciência do seu próprio desencarne. Então, aí esse espírito vai ter um pouco de dificuldade, mas via de regra, o espírito vai reconhecer aqueles que encarnaram com ele, que tiveram, inclusive de outras encarnações, não é? Que aliás veremos adiante aqui. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Então nós vemos a nossa vida última, mas as anteriores também, como se fosse um livro, né? Nós somos capazes de acessar essa memória para então reconhecermos essas pessoas que conviveram conosco em outras vidas, os outros pais, as outras mães, os outros maridos, as outras esposas, os outros filhos que tivemos, né? É comum no mundo espiritual encontrarmos com esses espíritos que foram nossos parentes, amigos em vidas anteriores à última encarnação, e né, seremos capazes de reconhecê-los, mas veremos que tem algumas limitações para isso. Olha aqui a questão 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente não é o termo, né? Os espíritos passam por um período de torpor depois do desencarne, e aos poucos vão reconhecendo os espíritos. E inclusive vão sendo meio que apresentados, né? Alguns espíritos, olha, esse aqui foi o seu pai na encarnação anterior, tal. Então eles vão sendo apresentados aos poucos, tal. Com o passar do tempo, quando somos espíritos equilibrados, não estou falando de espíritos puros, mas espíritos já em uma certa condição intelectual e moral, aí sim vamos acessando as vidas anteriores. Não é imediato. Tá? Nem imediato o próprio reconhecimento dessa vida, porque passamos por um período de confusão mental, mas aos poucos vamos recobrando a nossa consciência e temos acesso a informações da última encarnação e de vidas anteriores. Questão 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Bom, se somos espíritos
justos, né? Não vou falar aqui espíritos bons no sentido de sermos evoluídos, mas tivemos uma vida digna, uma vida reta, vamos ser recebidos por amigos, parentes, que vão nos receber como se estivéssemos voltando de uma viagem, né? E acolhidos por eles. Agora, se somos espíritos muito inferiores, que ainda estamos sentindo prazer em fazer o mal, teremos mais dificuldades nesse reingresso na pátria espiritual. Possivelmente seremos esperados por inimigos, inclusive, que temos e construímos ao longo do tempo aí. Ah, mas os espíritos bons não ajudam? Ajudam, mas não são percebidos. É mais ou menos o seguinte: imagine uma pessoa que é dependente química, né, usuária de alguma substância, de alguma droga, e é dependente química. Tem ali o médico, a instituição filantrópica religiosa para ajudá-lo, e tem os amigos que vão consumir a droga junto com ele. Ele vai ser recebido por quem? Por aqueles que consomem a droga, porque é quem ele quer, quem ele está afinizado. Os outros não existem, não querem ajudar? Não existem, querem ajudar, podem ajudar, mas às vezes não são sequer percebidos devido à nossa inferioridade. A questão agora é a 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Eu falei numa questão anterior, né? Mas uma comemoração, oba, chegou mais alguém para a nossa gangue, né? Chegou mais alguém para a nossa turma aqui. É meio estranho isso, mas é assim que funciona até no mundo material, não é mesmo, meus irmãos? Quando pessoas, por exemplo, uma facção criminosa, ela não busca adeptos, não busca seguidores, não busca pessoas para compartilharem os seus pensamentos, as suas formas de agir, né? Fanáticos religiosos também não buscam isso, né? Mais adeptos. Mas para quê, né? Porque as pessoas estão naquele barco e querem trazer mais gente para aquele barco. Então, no mundo espiritual, quando chega um espírito comprometido, os que estão ali comprometidos também com o mal, eles se comprazem, né? Ficam felizes porque é mais alguém para o seu time, né? Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, sempre. Então, quando nós deixamos o corpo físico e reingressamos no mundo espiritual, é muito comum sermos recebidos por parentes e amigos, juntamente com a equipe técnica que está fazendo ali o desligamento dos laços fluídicos. Mas, como eu disse, dependendo da nossa condição, não vamos ter percepção disso. Eu já contei isso em outra aula, mas Herculano Pires, por exemplo, né, o tradutor, lembra? Acho que foi na última, penúltima aula eu falei sobre isso. Quando ele estava tendo seus laços fluídicos desligados, né, do corpo físico, ele estava assistindo. Tamanha era a consciência dele logo após o desencarne. Mas isso é raro, não é? A maioria de nós passamos por um período de torpor que na contagem de tempo da Terra pode ser de minutos, dias, horas, anos, né? Então, dependendo da nossa condição evolutiva, nós vamos perceber esses parentes e amigos que vieram nos receber ou não, mas eles virão com certeza. A questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Bom, depende. Imagine no mundo encarnado, nós nos reunimos com todos os parentes? Nós temos a mesma afinidade com todos os parentes? Não, né? No mundo espiritual é assim, dependendo do grau evolutivo, alguns vão estar, no dizer da moçada, em outra vibe, né? Espíritos que vão estar preocupados com outras coisas. Então, essa reunião se dá muito mais pelas afinidades. Então, parentes e amigos que têm o mesmo grau evolutivo, né, similar, vão estar reunidos porque estão vibrando na mesma sintonia. Aqueles que estão muito superiores ou inferiores a nós não estarão reunidos. Podem até vir nos recepcionar, por exemplo, um espírito superior, né, parente
da última encarnação ou de outras encarnações, pode vir nos recepcionar. Mas ele tem outros afazeres, não vai ficar ali convivendo conosco porque ele tem outras coisas a fazer. Então, é isso que acaba acontecendo. Encerramos a nossa aula de hoje por aqui. Um abraço a todos.